Olá pessoal, meu nome é Márcia de Paula e eu vim gravar o segundo vídeo de 3 aqui para o canal do Espaço Holístico Casina para a gente falar sobre o tema depressão. Pois é um tema que a gente precisa olhar com muito carinho, né, e com uma consciência um pouco mais ampla. O Bert Hellinger falava muito, né, que a depressão é a busca pela morte. E muitas vezes, né, a gente falar isso assim, a pessoa vai falar, imagina, né, tô cheio de planos para a vida, mas eu só não consigo sair desse estado, né, é um tratamento, eu tô buscando, né, o auxílio, tô num tratamento médico, mas não necessariamente essa pessoa vai conseguir ter essa consciência, é mais forte que ela, é um movimento que dentro dela, o corpo dela vai buscando dificuldades de ter motivação na vida, de ter alegria, de até receber amor. Então, vamos dar um exemplo, né? Que isso é muito comum acontecer no campo das constelações, quando a gente vai olhar para esse tema depressão. Então, a gente vê que a pessoa, né, o representante da pessoa que está depressiva, ela tende a olhar para alguém falecido. Então, ela olha para alguém que faleceu e tem esse movimento de buscar esse mesmo movimento, né? De às vezes até deitar junto com aquele ente querido que faleceu. E muitas vezes a pessoa não consegue nem entender o que leva ela, né, a olhar para aquele seu ente querido mesmo que faleceu. E pode ser que nem seja da consciência dela que teve, né, esse antepassado que faleceu. Como, vamos dizer então, uma mãe que, sei lá, com seus 6 aninhos, a mãe dela faleceu, né? Subitamente a mãe faleceu. E uma criança de 6 anos, ela ainda está totalmente ligada à mãe, né? Está na esfera da mãe, vivenciando energeticamente as emoções da mãe. E como que ela vai saber lidar, né? Sendo que é a mãe que está ensinando ela a se ligar em relacionamentos, a ter esses aprendizados, principalmente emocionais. Então essa criança muitas vezes não consegue viver o luto, né? Ela não consegue romper o tempo do luto. E o corpo dela, né, como a microfísio, né, que é um trabalho lindo aí dos fisioterapeutas, né? Mostram muito bem isso, né? Memórias de uma dor que o próprio corpo coloca proteção. Para quê? Para a gente não sentir novamente aquela dor, porque a gente não sabe lidar com aquela dor. É como se a gente acessasse aquela dor, a gente realmente ia morrer de tanta dor. Então o corpo vai colocando essa proteção e vai desviando, vamos dizer assim, né? Aquele sentimento. Então essa mulher cresce, vira uma profissional, né? Está ocupada com a sua profissão, casa e tem outras preocupações e acaba tendo filhos. Então, os filhos, não necessariamente todos, mas geralmente um, né? Aquele que é mais ligado à mãe, ele tende a sentir esse vazio da mãe dele. Né? Ele tende a sentir que a mãe não consegue estar 100% presente. Né? Algo tira a mãe daquele estado, até muitas vezes do estado amoroso. Então esse filho, né, começa a tomar, vamos dizer assim, essa dificuldade da mãe. Aquela dor profunda que a mãe viveu lá, aos seus 6 anos de idade, ainda está irradiando na mãe e a criança sente. Então essa criança começa a crescer mais tristinha, com mais dificuldades de se relacionar. Ela às vezes já começa a ficar doente, ou então isso vai perdurando e quando ela fica adolescente, essa criança começa a apresentar essas tristezas profundas que pode ser diagnosticada como uma depressão, e a gente vê que esse adolescente nada mais está fazendo o movimento que a mãe, né, está ainda fazendo com a avó. Mas o que é esse fazendo? Então isso não dá para explicar para a mente, né? Isso é um movimento mesmo que a nossa alma faz, muitas vezes até para trazer alguém, né, que faleceu prematuramente, né, ou precocemente, para trazer ela viva.
Então, é como se esse movimento fizesse um olhar, né? Vamos olhar, não que seja isso assim, né? Mas é como se esse adolescente estivesse dizendo, vamos olhar para vovó. Eu nem conheci você, vovó, mas eu sigo o seu destino, né? Assim como a minha mãe não consegue resolver essa dor, então eu faço, né, por ela muitas vezes e sigo com você, vovó, para você permanecer viva. Eu trago você de volta através da morte, através da dor, da tristeza, daquilo tudo que a minha mãe não conseguiu resolver, né? Que a minha mãe ainda sente esse vazio. Então é como se a mãe excluísse essa dor, né? Então ela esqueceu da mãe dela, ela acha melhor não lembrar, mas foi um jeito que ela achou de se proteger até para ficar viva. Mas lá dentro dela a dor é insana, né? Então se ocupa de outras coisas, mas não consegue estar presente, não consegue estar aqui agora e dar tudo de si, esse amor, né, ali presencial, aquele filho que vai sentindo isso. E todos nós temos necessidade de sermos amados. Que amor maior do que a gente sente pelos nossos pais, né? Os grandes portais divinos que nos deram a oportunidade de estarmos aqui encarnados, né? De termos a vida através deles, né? O pai é o início, né, da vida, a mãe é o que nutre, né? O que materializa o nosso corpinho. Então, nessa semana que passou, eu tive algumas constelações e aí eu fiz um movimento para mostrar para uma pessoa, né, como é o pai e a mãe biológico, como eles são essenciais na nossa vida. Né? Um outro assunto que outro dia eu posso contar. Então, com muito respeito até, né, ao que eu mostrei para essa pessoa, eu coloquei então um homem para representar o esperma do pai, uma mulher para representar o óvulo da mãe, né, então sejam as células, e uma pessoa para representar o espírito dessa pessoa, né, ligado à sua alma. Então, o que a gente viu? A mãe ficou ali, né, parada, receptiva, foi muito lindo. E o homem, ele olhava para a mãe e a mãe olhava para ele com amor, né? Por isso que eu falo, os pais, eles se amam para nos dar a vida, mesmo que tenha sido naquele momento apenas, mas houve amor, né? Houve uma aceitação. Então, este homem começou a movimentar e eu assim, confesso que eu achei que ele já ia direto na mulher. Não, ele foi primeiro no espírito, ele foi primeiro na representante do espírito, da alma daquela pessoa. E quando ele a pegou, aí sim, os dois juntos, foi tão lindo, os dois juntos vieram e abraçaram essa mãe, né? Abraçaram a célula do óvulo dessa mulher. E a sensação dessa mulher foi isso, sabe? Foi grandioso. Por isso que o Bert Hellinger fala que a mãe representa a abundância, né? Que a mãe se sentia mesmo, né? Grandiosa, né? Recebendo um presente, recebendo algo muito divino, né? Naquele momento deu para ver, né? Que o coração assim se expandia, o sentimento dos três, na verdade, né? Foi muito lindo, todos os três conectados, o pai do lado esquerdo da mãe, a mãe e o pai recebendo, né, com as duas mãos, essa representante que representava o espírito dessa pessoa. Então, assim, não dá para explicar, né? Por isso que eu falo que quando a gente coloca no campo das constelações, aí sim, o que é mesmo de alma, o que é de emaranhado, vai se apresentar através dos movimentos. Por isso que constelação não dá para explicar, né? Cada caso é um caso. E o que então isso tem a ver, né, com o que eu estou explicando? Porque todos nós temos essa necessidade de estarmos conectados com quem nos deu a vida, né? Iniciando como o pai e sendo receptivo, sendo acolhido, né, por essa mãe. Então é o maior amor que a gente pode sentir aqui como seres humanos, né, encarnados. E só que isso vem no movimento que já é nos dado desde o momento da concepção.
E depois, né, até os 7 anos, como eu disse, a mãe vai nos nutrindo aqui fora, né, do seu ventre, apesar dela já fazer tudo isso no ventre dela. Mas essa criança necessita da presença dessa mãe, necessita desse acolhimento, né, dessa proteção, desse contato com a mãe. Por isso que o amor interrompido é determinante na vida da pessoa, né? Quem tem um amor interrompido com pai e mãe vai buscar por dificuldades que esteja ligado com o amor que foi interrompido, seja com o pai ou com a mãe, né? Dentro das características que a gente recebe desses dois arquétipos. Então, voltando ao exemplo, pode ser que esse adolescente esteja sentindo, né, essa falta de amor que a mãe não consegue ainda passar, porque ele esteja ligado àquela memória do amor interrompido com a mãe, que a mãe dela teve com a avó, né, com a própria mãe. E aí esse adolescente, esse filho começa a ter esses movimentos de seguir, né, a sua alma seguir pelo destino de alguém falecido. Por isso que eu vejo hoje dentro da minha espiritualidade e também, né, da minha realidade profissional e minha própria, né, eu já tive esse movimento de depressão. E a cura realmente só foi no momento onde eu consegui 100%, uma entrega que eu não sei explicar, não dá para explicar, mas é maravilhosa, de aceitar o destino do meu irmão gemelar. Então, aquele vazio sanou, aquele vazio, sabe, eu falo até, me encheu de vida. E isso fez muita diferença, né, nos meus relacionamentos, seja no meu trabalho, seja inclusive com a minha filha, com meu marido. A minha mãe já tinha, né, assim, uma gratidão minha, eu já sentia, né, um acolhimento, uma gratidão imensa mesmo, ainda mais por eu ser a última, as dificuldades, né, tudo aquilo que a gente começa a trazer para a mente. Mas mais que isso, né, esse amor que eu recebia da minha mãe, ele era nutrido, mas é como se fosse uma parte de mim que faltava, que ainda precisava ser preenchida. E quando eu descobri essa gravidez gemelar, né, desse meu irmão abortado, isso também modificou até o jeito de eu tomar minha mãe. É como se eu tomasse a minha mãe hoje, trazendo, né, essa alegria da oportunidade de estar viva e dela ter dado vida a 2, né? Só que o destino do meu irmão foi aquele tempo. E eu fui honrada, né? E foi o meu destino de continuar aqui e com certeza tá fazendo o que eu estou fazendo hoje, né? Porque eu acredito muito que a minha cura é a cura de muitos, a cura de muitos também são as minhas curas. Então, essa ligação dessa teia invisível não dá para explicar. Por isso que colocar num campo de constelação é maravilhoso, né? Para essas doenças difíceis de serem resolvidas, né? E, na verdade, de serem curadas. E a gente só cura quando a gente realmente toma, né, todos que pertencem, dá um lugar no nosso coração, mas mais que isso, respeita o destino e aceita, incluindo, inclusive, todos eles. Por isso que se dá no campo da consciência espiritual. Como a gente vai explicar isso para alguém, né? Mas ali, naquele momento da constelação, é um movimento, inclusive daquela alma, né, que teve esse destino prematuro, de morte, de precoce, de até dar oportunidade dessa alma ser vista, né, dessa pessoa ser vista e ser de novo recolocada, ter um lugar de direito e mais que isso, né, ter esse amor preenchido. É tanto amor, né, que extravasa. E essa consciência espiritual atinge, né, inclusive os nossos antepassados que não puderam ter essa oportunidade, né, e tiveram esses destinos aí precoces. Então, a depressão, para mim, dentro da minha experiência, ela necessita, sim, claro, né, de um tratamento médico, porque o corpo vai começando a criar doenças e precisa de um auxílio. Mas eu tenho certeza que a cura está na alma. E para a cura estar na alma, um método, né, lindo de movimento que eu vejo dessa terapia breve e que é um fenômeno, é colocar no campo e incluir tudo e todos. E principalmente respeitar o seu destino, aceitá-lo e mais que isso, né, trazer essa gratidão de estar vivo,
através de tudo aquilo que aconteceu de difícil no sistema, mas a gente está aqui com essa oportunidade. Então é isso. Hoje eu quero trazer a atenção do quanto nós, muitas vezes, estamos buscando sim um movimento de morte por trazer alguém que faleceu e que ainda precisa estar presente, mas não através da morte, através da aceitação e da gratidão. É isso. Gratidão.